salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, em primeiro lugar, eu peço desculpa que ontem houve um problema na transmissão com a nossa convidada. A conexão foi feita, mas na hora que eu fazer a inserção ao vivo, não entrava, não teve jeito, e aí acabamos tendo que cancelar. E fizemos por outros caminhos a conversa, ela houve, aconteceu, foi muito boa, inclusive. E agora estamos disponibilizando ela em alguns canais. Eu sugiro que vejam essa conversa, que é muito boa, foi muito boa, e que serviu de base para a minha reflexão que eu vou fazer hoje. Talvez hoje e amanhã a gente vai fazer um desdobramento disso. Que é uma coisa que vai muito além da questão da criação de abelha em si e tem uma importância muito grande do ponto de vista do nosso futuro, como humanidade, como planeta, etc. E uma coisa que me chama atenção na conversa que eu tive com a Fátima, eu já tinha essa percepção já e tal, mas o que acontece é que ficou muito claro para mim, essa percepção, é uma questão você coloca um projeto de geração de renda nas comunidades, normalmente se pedem valores, de avaliação dos resultados e tal. E aí eu fiquei pensando muito bem, assim, você faz um projeto de geração de renda pela meliponicultura, os órgãos financiadores, fornece o dinheiro para você implantar uma meliponicultura na comunidade e depois se pede um diagnóstico, uma avaliação. O problema é que os indicadores que começam a ser utilizados, ser solicitados, de avaliação de resultados, acaba ficando completamente sem muito sentido, para a situação desse tipo. Então, por exemplo, pergunta assim, o que a comunidade tinha de posse antes do projeto de bens? Geladeira, energia elétrica, televisores, a renda familiar, essas perguntas assim. E aí depois do projeto, o que elas têm? Então eu comecei a pensar muito bem nisso, em cima desses valores, porque quando eu conversava com as comunidades, eu falava muito assim, porque vocês vão criar abelha, vocês vão começar a obter uma renda, depois vocês vão aumentando o plantel, e essa renda vai crescer o valor X, e daqui a tantos anos você vai ter tantas colônias, vai ter tanto mel produzido, vai ter, entendeu? Aquela coisa, normalmente, que cálculo que se faz de economia, de resultado do incremento da criação. E aí as pessoas ficavam olhando assim, tudo com cara de não entender muito bem as coisas que eu estava falando, entendeu? Dessa lógica que eu estava colocando. E eu comecei a perceber que a minha lógica, eu estava querendo implantar uma lógica da minha civilização urbana, econômica. E eu comecei a perceber que não era essa lógica que eles estavam pensando, não era nessa lógica que eles estavam trabalhando. Já conversei com algumas pessoas sobre isso e achava que a coisa era outra, a situação não era por aí. As pessoas não estavam ali porque estavam querendo ganhar dinheiro, vamos dizer assim, Lógico, eles queriam melhorar de vida. E ia começar a pensar assim, você melhora de vida sem ganhar dinheiro? E eu acho que essa conversa com a Fátima, na verdade, serviu para reforçar a minha ideia que eu tinha sobre isso, Existem valores humanos que as pessoas dão muita importância que vão muito além do dinheiro. Aí eu falo assim, por exemplo, nós estamos criando abelha sob o ponto de vista econômico. E aí eu começo a perguntar sobre o valor da riqueza. Um país, a gente sabe, usa como indicador principal de riqueza o PIB, Produto Interno Bruto, calculado através do que se aumento do PIB, calculado quanto que o país está crescendo. Mas existem outros indicadores também. O IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, e uma série de outros aí. Mas assim, que procuram se traduzir esse valor, que eu acho que ninguém até hoje realmente conseguiu chegar a esse nível, de entender isso aí, esse valor dessa riqueza. Eu sei que em Butão, há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, uns 10 anos atrás, eles instituíram um outro valor, que é o FIB, Índice Bruto de Felicidade. O que importava para eles é saber o quanto que as pessoas eram felizes. Aí que você começa a ver as pessoas até que ponto estão felizes de fato, As pessoas estão felizes, mas não têm recursos básicos nenhum, Então, o índice do FIB também pode ser uma coisa muito enganadora, Pode ser muito enganadora. A gente não sabe exatamente os valores que expressam aquilo que realmente aquela comunidade ela tem de valor, o que ela realmente
percebe como grandeza, né? E aí eu comecei a chegar assim de conclusão. Projetos de geração de renda a partir da exploração da fauna silvestre só tem sentido se for feito de forma orgânica, em primeiro lugar. Ou seja, não adianta você impor um projeto, como acontece várias vezes, você fala, você vai criar isso. Então, não é isso. As pessoas têm que perceber o valor daquilo ali, está disposto a criar. E outra coisa, assim, não só isso, mas tem que respeitar o princípio da sustentabilidade. E aí nós vamos falar, mais à frente, vamos falar um pouco sobre isso aí também. Vou entrar em outro tema, que talvez vai ser para a próxima, para amanhã, aprofundando isso aí, para ver o que a gente traduz como sustentabilidade. E aí, quando você faz dessa forma, um projeto orgânico de sustentabilidade, quando você vai medir o impacto do projeto ao curto prazo, do ponto de vista da riqueza, não vai ser perceptível. Você não vai conseguir medir isso. Você não vai ver que as pessoas tiveram geladeira, tiveram como se diz, televisão, tiver energia, esses indicadores não vão aparecer. Mas o que você percebe a longo prazo é um outro impacto, que eu acho que isso realmente tem me chamado a atenção, que é sobre impacto sob o ponto de vista de valores humanos. Eu acho que vocês precisam ver essa conversa que eu tive com a Fátima. A gente não aprofundou muito, né, por causa do tempo, mas assim, dá para entender um pouco assim, exatamente sobre o que essas pessoas pensam sobre essas questões quando você trabalha, por exemplo, com a meliponicultura. Tem a questão, então, de a gente fala o seguinte: quando você está praticando meliponicultura, sob o ponto de vista econômico, os nossos desejos, não podem suplantar as nossas necessidades. Ou seja, você vai fazer uma coisa porque você quer, aí precisa. Muitas vezes não é, você deseja. Você não precisa criar 300 ninhos, colônias de abelha. Você não precisa disso, mas você deseja. Você não precisa produzir... Não precisa produzir 1 tonelada de mel, mas você deseja. Então, quando você começa a entrar naquela história do desejo, desejando as coisas, superando aquelas necessidades reais que você tem naquele momento, simplesmente você começa a comprometer aquilo que nós chamamos de sustentabilidade. E aí, invariavelmente, os resultados que você vai ter não vai ter resultado de longo prazo. O que eu tenho percebido, na verdade, é assim, que muitas pessoas vão para essas práticas muito pelo desejo. Mas eu acho que muitas delas acabam aprendendo, acabam percebendo sobre a questão desses valores e, por isso, acabam se ajustando a essa realidade, né? Não adianta impor coisas que simplesmente o sistema não é capaz de suprir, não é capaz de atender a essa demanda do Criador. Então, assim, é um momento que a gente precisa bater muito de frente sobre essa questão. Começamos, por exemplo, mais ou menos, muita gente começou a ganhar dinheiro vendendo colônia, isso vai diminuir. Obviamente o estrago vai ser feito, vai haver um estrago, não tem dúvida, mas vai chegar um ponto assim que as pessoas vão começar a reduzir essas inserções nesse tipo de atividade, vão fazer uma coisa um pouco mais racional. Ou então vão dizer que aquilo ali não dá dinheiro nenhum, que não é por aí. Na verdade dá, né? Desde que você siga exatamente, como se diz assim, o ritmo das abelhas, né, que estão sendo criadas, não fazer com que elas façam atenda os seus desejos, mas atenda às necessidades mas das espécies também que estão sendo criadas, você consegue fazer isso de uma forma bastante saudável, sem nenhum tipo de problema. Mas então, assim, eu peço para assistir essa conversa que tivemos com a Fátima. Ela marca muito a história que, como ela diz, inclusive tem um post aí no Instagram, né? Que a meliponicultura foi a primeira porta que se abriu para a nossa comunidade. Quer dizer, isso é coisa de 20 anos atrás, a comunidade não tinha nada, né, completamente sozinha, né, e a partir da meliponicultura é que eles começaram a ver que a comunidade começou a crescer, começou a se desenvolver. Ficaram ricos? Não ficaram ricos. Mas eu tenho certeza que os valores humanos, né, a percepção do espírito de grupo, a energia para fazer outras coisas importantes, né, como ela destaca lá, inclusive com relação à educação dos filhos, isso sim, teve um impacto muito significativo. E aí a gente precisa muito pensar sobre isso aí, sobre o que a gente pode esperar quando essas coisas são feitas dessa forma. Por essa razão, eu não implanto mais nenhum projeto de meliponicultura batendo de cara na questão da produção. Eu bato assim, primeiro na conservação. A pessoa tem que entender que o que nós estamos falando é de conservação de espécies.
nós estamos falando de ganhar dinheiro. Então, se aquelas comunidades elas recebem bem isso aí, aceitam essa abordagem da forma como a coisa foi colocada, aí você tem um passo, já tem um caminho para implantar um passo seguinte, que aumenta a chance de sucesso muito grande. Porque a comunidade está aceitando um processo que não está com a expectativa de ganhar dinheiro. A expectativa vem depois, à medida que o processo for crescendo. E por isso tem que ter muita paciência. Eu vejo muito projeto de apicultura, né, que as pessoas começam um projeto e depois de 6, 8 meses já está produzindo mel pra caramba. Eu não sei muito bem como é que essas pessoas absorvem essas questões, além da questão econômica, né? Porque você tem ali a questão da riqueza, do dinheiro, né, da renda, mas a percepção da importância dessas abelhas para o seu ecossistema eu acho que não é atingida. Principalmente porque a abelha africanizada ela não é espécie nativa, né, espécie exótica. Mas você vê assim, conversando com a Fátima, nessa conversa que tive com ela, essa espírito de pertencimento, da importância que eles dão muito para as abelhas nativas que eles trabalham. Isso é o que a gente consegue ver de valor imenso, né, para essas pessoas. As pessoas cresceram. Muitas dessas comunidades cresceram muito, as pessoas amadureceram muito. E isso é que conta pra gente, que a gente tem que pensar nisso aí. Então eu vou falar um pouco, como um desdobramento dessa conversa, falar um pouco do conceito de economia ecológica, né, que na verdade eu estou começando a falar hoje, mas assim, a gente vai desdobrar isso mais à frente. E qual a implicação disso que nós temos para o nosso futuro como humanidade. Entendeu? Então é isso que a gente espera que tenhamos de valioso as pessoas perceberem isso. Sabendo que estão criando espécies que são nativas, que são silvestres, que têm que ser respeitadas e que podem proporcionar boas condições de melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Basta fazer as coisas sem pressa e com bastante sabedoria. Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Amanhã a gente continua, ok? Então, obrigado.